Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você já ouviu falar sobre a visão do Vale de Ossos Secos? Quem viu um vale cheio de ossos secos? Qual o significado real dessa visão? O que a palavra profética fala sobre isso? Você sabe o que é diáspora? Sabe mesmo? Você sabia que houve mais do que uma? Quando iniciou e quando terminou a segunda diáspora? Quando foi que Israel teve a sua independência declarada e voltou a ser um Estado soberano? E quando acontecerá a restauração espiritual de Israel? Fique comigo até o fim deste vídeo e você vai aprender coisas que não sabe. Vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O profeta Ezequiel teve uma visão dada por Deus sobre a restauração nacional, ou seja, política e espiritual da nação de Israel. E registrou essa visão no capítulo 37. Ele inicia o capítulo dizendo assim nos versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Morando entre os judeus cativos na Babilônia, junto ao rio Quebá, ele já havia visto os céus abertos e tido outras visões de Deus, como a visão dos querubins que ele viu mais de uma vez, como a visão das abominações que ocorriam no santuário, no templo de Jerusalém, ou como a visão da Caldeia. Mas agora ele vê um vale cheio de ossos secos. Ao falar sobre o futuro de Israel, o apóstolo Paulo diz assim aos Romanos no capítulo 11, versículos 26 e 27. Todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. A promessa que Deus fez, não somente para Abraão, mas também para Isaque e Jacó, é que aquela terra de Israel não apenas seria, mas será da sua descendência para sempre. No livro de Gênesis, no capítulo 28, versículo 13, o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. E no versículo 15 ele complementa: E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. A promessa de Deus para Israel, desde quando ele era Jacó, foi: eu farei você voltar a esta terra, e não te deixarei até que se cumpra o que eu te falei. O profeta Jeremias profetizou no capítulo 31, versículo 17, e há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o teu país. A promessa de Deus foi que ainda que os descendentes de Israel, os judeus, estivessem espalhados por todo o mundo, eles voltariam para o seu país. Ao explicar para Ezequiel o significado da visão do vale de ossos secos, Deus lhe diz no versículo 21 do capítulo 37, Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. Só quem se arrepende e muda o seu comportamento na sociedade e na vida espiritual pode ser restaurado. Israel só será espiritualmente restaurado quando se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o Messias que foi enviado. Eles não reconheceram quando ele veio e o crucificaram. O apóstolo João escreve no capítulo 1, versículo 11, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas um dia, quando Israel estiver sendo fortemente perseguido pelo anticristo, que romperá o acordo de paz feito com ele, quando estiver
sendo perseguido pelas nações inimigas aliadas ao anticristo, eles fugirão e clamarão por socorro, e quem os socorrerá será o próprio Cristo. Israel fugirá pelo vale, e quando não houver mais saída, Cristo aparecerá montado em um cavalo branco sobre o Monte das Oliveiras. O monte se fenderá em duas partes. Cada uma das pernas de Cristo estará sobre uma parte do vale, e Israel fugirá passando por debaixo de Jesus Cristo. Nesse momento, diz o profeta Zacarias, no capítulo 12, versículos 9 e 10. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Nessa ocasião em que Israel se arrependerá, ele será espiritualmente restaurado e cumprir-se-á o que o anjo Gabriel disse para Maria, a mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. O Senhor Deus dará a esse menino o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. Deus diz em Hebreus capítulo 8, versículos 10 a 12, este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Deus mostrou para o profeta Ezequiel o vale cheio de ossos secos, representando Israel na ocasião, e lhe perguntou, poderão viver estes ossos? A resposta sábia do profeta foi, Senhor Jeová, tu o sabes. Deus ordenou então que o próprio profeta Ezequiel profetizasse para que o Espírito Santo de Deus entrasse nos ossos, colocasse nervos, fizesse crescer a carne novamente, estendesse a pele e recebessem o fôlego de vida. O profeta Ezequiel profetizou conforme Deus ordenou, e os ossos se juntaram, não de qualquer forma, mas cada osso ao seu osso. Vieram nervos, cresceu a carne, a pele cobriu, mas não havia neles fôlego de vida, faltava o Espírito. Então o Senhor Deus ordenou no versículo 9 do capítulo 37, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedeceu, e de repente estava de pé, um exército extremamente grande. A explicação? O próprio Deus Jeová dá. Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, que já perdeu a esperança, mas eu os trarei de volta à terra de Israel. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu o fiz. Deus Jeová, Javé Todo-Poderoso, é o Deus da restauração. Ele trouxe de volta não somente do cativeiro, mas das diásporas, o seu povo, como também restaura a vida de todo e qualquer pecador, ainda que espiritualmente ele esteja como os ossos secos do vale da visão de Ezequiel. Cristo dá vida novamente e faz do ser humano um novo homem, uma nova mulher. Jerusalém havia sido ferida, os caldeus haviam derrubado os muros ao redor de Jerusalém. O povo havia sido levado prisioneiro para o cativeiro. O templo havia sido queimado, as casas, grandes ou pequenas, também. As colunas de cobre, as bases e o mar de cobre do templo foram quebrados. Tudo que tinha valor foi levado embora para a Babilônia. Muitas pessoas haviam sido mortas, jovens, moças, velhos. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, versículo 20, diz que nem mesmo os velhos que já estavam caducos, gagás,
esclerosados foram poupados. Israel estava completamente sem esperança, sem vida, como os ossos secos do vale. O profeta Oséias, ao chamar o povo para o arrependimento, no capítulo 6, versículos 1 a 3, conclama: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída a ele, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Embora o povo não tivesse mais esperança, quando a esperança acaba, é aí que Deus entra. Israel foi espalhado por entre as nações, pelas inúmeras desobediências aos mandamentos do Senhor Deus. Mas Deus já havia avisado que isso ocorreria, desde Levítico capítulo 26, versículo 33. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Mas, todavia, contudo, sempre Deus está disposto a perdoar e a restaurar. Através do profeta Ezequiel, já no capítulo 11, versículo 17, Deus garantiu: assim diz o Senhor Jeová, hei de ajuntar-vos no meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Por isso o Senhor vai reunificar o seu povo. Diáspora vem do grego diasporá, que significa dispersão dos povos por motivos políticos ou religiosos. A primeira dispersão começou 722 anos antes de Cristo, quando Salmaneser, rei da Síria, levou Israel para lá. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 6, diz assim: no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria. Ainda como parte dessa primeira diáspora, dessa primeira dispersão dos judeus pelo mundo, em 605 anos antes de Cristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez a primeira destruição de Jerusalém na história e levou para o exílio a primeira leva de judeus. O povo de Israel começou a se espalhar pelo mundo e desde então nunca mais parou. Mesmo quando Ciro II, rei da Pérsia, permitiu que Israel voltasse para a sua terra, após 70 anos no cativeiro, a maior parte não voltou. E o número de judeus tornou-se, ao longo do tempo, maior fora da Palestina do que dentro. Ainda é assim. A maior população de judeus no mundo está em Israel. Mas quando juntamos todos os judeus do mundo, há mais judeus fora do que dentro de Israel. Só no Brasil vivem cerca de 125 mil judeus. E nos Estados Unidos tem quase tantos judeus quanto tem em Israel. A população estimada é de 6 milhões e meio de judeus em Israel, contra quase 6 milhões só nos Estados Unidos. A segunda diáspora, a segunda dispersão dos judeus pelo mundo, foi a que Jesus predisse em Lucas capítulo 21 e versículo 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Essa diáspora começou no ano 70, quando após a primeira grande rebelião dos judeus contra o Império Romano, o general romano Tito tomou Jerusalém, destruiu as suas muralhas e também o majestoso templo que havia sido ampliado e embelezado por Herodes o Grande, cumprindo-se o que Jesus havia dito: desse templo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Começou no ano 70 e continuou por séculos. Porém, veio a Segunda Guerra Mundial e matou 6 milhões de judeus. Com o fim da guerra, foi fundada a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1945. 2 anos depois, em novembro de 47, essa Assembleia aprovou o plano de partilha da Palestina, dividindo Israel em 2 estados, um árabe e um judeu. Quem estava presidindo a Assembleia na ocasião era o brasileiro gaúcho Oswaldo Aranha. Essa divisão abriu caminho para que Israel se tornasse independente no ano seguinte, em 48. Desde então,
em reconhecimento ao brasileiro e ao Brasil pelo papel na Assembleia, historicamente, desde 55, ou seja, há quase 70 anos, o Brasil é sempre o primeiro a discursar na Assembleia. O anfitrião da Assembleia, os Estados Unidos, é sempre o segundo. Somente em 83 e 84 que o presidente americano Ronald Reagan discursou antes do Brasil. Hoje, o Estado de Israel é uma nação soberana e é o 8º país mais poderoso do mundo, tanto economicamente quanto militarmente. É um país que está constantemente nas manchetes do mundo inteiro, influenciando a economia. Para você ter uma ideia, o Brasil é o 29º. Isso é um dos maiores milagres do século XX, que comprova a veracidade das profecias bíblicas e da palavra de Deus. Como disse o profeta Amós, no capítulo 9, versículo 15, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. As diásporas não conseguiram acabar com Israel. Hitler não conseguiu dizimar os judeus. Deus continua no controle da história e Israel é o relógio de Deus para a humanidade. Jesus disse: Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. O mundo todo pressiona Israel sobre o status de Jerusalém. A cidade velha e suas muralhas são patrimônio da humanidade. É administrada por Israel, mas reivindicada pela Palestina. Israel já foi restaurado politicamente, ou seja, os ossos da visão já se juntaram, cresceu a carne, os nervos e a pele. Mas o que faltava na visão e veio em um segundo momento? O Espírito Santo de Deus, para dar vida. Isso é a restauração espiritual, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Como disse Zacarias, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Como Davi, no Salmo 122, versículos 6 a 9, cabe a cada um de nós continuarmos orando pela paz de Jerusalém e pela salvação dos judeus. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.